Olá pessoal, nessa aula eu quero mostrar alguns recursos novos de Scratch e fazer algumas modificações no jogo. Mas eu diria que o principal objetivo da aula é mesmo aprender um recurso novo de Scratch, mais do que fazer algo de diferente no jogo. Bem, vamos fazer o seguinte, a modificação no jogo vai ser que a baratinha agora, que responde apenas a tecla para cima, né? Eu quero que ela também mova para baixo, para a esquerda e para a direita. Então a gente vai poder reaproveitar um pouco aqui desse código que responde a seta para cima. Então eu vou clicar aqui e duplicar. Opa, primeiro deixa eu duplicar esse projeto, salvar como cópia, para não perder a versão 3. Essa vai ser a versão 4. Vamos criar um cientão que responde a outras teclas, tá? Eu posso tentar duplicar aqui. Agora ele vai duplicar tudo que está dentro do... Sempre duplica do comando para baixo. Eu vou querer fazer ele responder também a seta para baixo. Quando ele pressionar a seta para baixo, eu quero que ele mova 8 passos para trás. Eu posso fazer isso com -8. Aí ele vai fazer o seguinte, ó, eu vou testar aqui esse bloco, esse grupo de comandos, segurando a tecla para baixo e clicando, tá? Ele vai mover assim. Mas eu quero que ele mova de outra forma, eu quero que ele mova mudando a direção, certo? Eu quero que a baratinha vire para baixo mesmo. Então eu vou ter que mudar a direção dela para baixo com o comando de movimento, na verdade. Onde eu posso dizer a direção exata, aponte para a direção. E é a direção para baixo, que é a direção 180, certo? E aí o mova não precisa ser negativo, e aliás não vai funcionar bem se for negativo. Tem que ser positivo, porque o mova vai na direção que a baratinha estiver. Então agora se eu clicar para baixo e testar esse grupo, ó, ela vira para baixo, tá vendo? Era isso que eu queria fazer. Perfeito, agora onde é que eu insiro esse cientão novo que eu criei? Aqui em sequência, ele vai testar a tecla para cima, depois tecla para baixo, depois as condições de sucesso, de falha. A ordem aqui não importa muito, certo? O que importa é que eles fiquem, cada um desses cientão, um abaixo do outro, e não vai ter nenhum dentro do outro. Ok, vamos fazer ele responder também para a esquerda ou para a direita, porque à medida que vai ficando mais difícil, você mover a baratinha para a esquerda ou para a direita pode ser útil. Aí eu vou de novo duplicar aquele código que trata a seta para baixo e vou trocar aqui para tratar a seta direita. Aí ele vai ter que apontar para a direção 90. Vou duplicar, certo? E seta esquerda vai para a direção -90. Lembrando que ele mede a partir de cima, certo? É o 0. Aí vai até mais 180 pelo lado direito, digamos assim. No sentido dos ponteiros do relógio, né? No sentido horário. E do 0 ele vai para a esquerda com negativo. É o sentido anti-horário. Até -180, que na verdade ele já transforma para 180 positivo. Então, quando é para a esquerda, ele vai para -90, tá? E o mova fica inalterado, porque ele move sempre na direção que a baratinha estiver olhando. Então eu coloco todos esses cientão um abaixo do outro, encaixo eles aí entre os outros cientão e a gente já pode testar, tá? Acho que a gente vai ter um probleminha com a seta para cima, mas vamos testar assim, só para ver o que acontece. Vou reiniciar aqui. Ele começa apontando para cima, tá? Porque isso foi uma condição que eu forcei aqui no início por meio de um comando. Eu sugeri que você sempre coloque os comandos da direção inicial, aliás, das condições iniciais do seu programa, do seu jogo. Aí eu coloquei aponto para a direção 0. Então ele começa para cima, tudo bem. Aí quando eu clicar para cima, ele vai para cima. Ok, nada muda. Mas agora eu posso colocar para a esquerda, para a direita, e veja que ele muda a direção, então muda a maneira de desenhar, né, a posição do ator. Pode ir para baixo também, esquerda, direita, para baixo. Agora para cima, opa, não está funcionando, eu estou apertando para cima e ele não funciona, porque agora eu preciso, quando
eu clicar para cima, eu preciso explicitamente garantir que o ator vai estar olhando para cima. Se ele não tiver, então ele vai ser forçado a olhar para cima. Então eu coloco esse comando aponte para a direção. Certo? E a direção é 0, que é para cima. Se eu começar de novo, agora funciona esquerda, direita, cima, baixo, tudo, certo? Isso permite que você tome algumas decisões mais estratégicas. Opa, foi muito mal ali. E, por exemplo, ir pelo canto. Vai levar mais tempo, mas você consegue atravessar com mais facilidade quando a bola estiver muito grande, né? Lembrando que a bola vai aumentando de tamanho. Então é útil você fazer isso às vezes. O recurso novo que eu quero mostrar de Scratch, isso encerra as modificações de jogabilidade do jogo. Mas o recurso novo que eu quero mostrar de Scratch é o seguinte, a gente tem aqui, dentro de cada cientão desses, e até mesmo o próprio cientão também, eu poderia pensar assim. Os cientão que tratam do teclado, seta para cima, para baixo, para esquerda e para direita, certo? Eles são muito parecidos. Tem uma maneira de eu trocar código assim muito parecido, que muda o que? Mudam valores aqui, mudam parâmetros. Esse parâmetro é seta para cima e aqui 0. Nesse muda o parâmetro seta para baixo e aqui 180. Eu vou especificamente modificar esse código que está aqui dentro, certo? Para a gente substituir todas essas repetições de códigos semelhantes por um novo bloco. Veja só, vou criar um novo bloco e esse novo bloco vai representar esse código aqui que está muito parecido, que está dentro dos ifs que tratam as teclas. Eu vou criar um bloquinho que ele vai abstrair o código. Então aquele bloquinho único, individual, dentro dele vai estar representando esse código aqui, nesse caso esses 3 comandos, tá? Você pode fazer isso com mais comandos, com muitos outros comandos mais, mas nesse caso vamos trocar esses 3 comandos por um novo bloco. Onde é que a gente faz isso? A gente vem em meus blocos e a gente escolhe criar um bloco. Esse bloco vai ser o de movimentação do besouro. Então eu vou chamar ele de move espaço besouro. Aí aqui o parâmetro que eu vou ter, o que é que muda naquele código? O que muda de um para o outro é a direção, tá? Então vou criar aqui, clicando nesse botão aqui, eu crio um espaço para um parâmetro do bloco, que no meu caso vai ser um parâmetro de direção. Se você quiser criar mais um texto depois de um parâmetro, você pode adicionar um rótulo, aí aqui vem mais texto. Então você pode dizer assim, é porque move besouro e direção já está suficiente para mim, mas você poderia colocar mais alguma coisa aqui. Move besouro na direção e pronto, mas para mim não interessa. Então vamos remover. Então vou colocar OK. O bloquinho foi criado aqui, ó. Então move besouro. Mas é aqui nesse comando de início que eu digo o que é que aquele bloquinho representa. Aquele bloquinho vai representar esses comandos aqui, esses 3 comandos que a gente faz toda vez que clica na tecla. São sempre os mesmos 3 comandos, certo? Só o que muda de um para o outro é a direção. E o bloquinho vai receber, ele tem um espaçozinho de parâmetro para receber a direção. E tem que ser setado aqui nesse bloco de aponte para a direção. Então eu arrasto esse nome direção aqui, ele funciona como um bloco de dado, ó. Similar a uma variável até, mas é uma variável que você fornece na hora que chama o bloco, você fornece um valor para ela. Aí ele vai apontar para qual direção? Para a direção que foi dada de parâmetro. E pronto, agora eu posso fazer o seguinte. Em cada um desses cientão que cuida de teclas, todos eles eu posso jogar fora aqueles 3 comandos e chamar esse bloco simplesmente dizendo o valor da direção em graus, né? Seguindo aquele sistema que eu mostrei para vocês. 90 é para a direita, para a esquerda menos 90 e para baixo aqui é 180. E a seta para cima é 0. Pronto, isso vai funcionar igual, certo? Só que o código ficou mais simples, mais enxuto. Isso ajuda você a ler o código e entender. Quando tecla na seta para cima, ele move o besouro.
Aí aqui esse 0 talvez você pudesse melhorar o nome desse bloco, dizer move o besouro na direção. A gente pode até editar aqui o bloco. Editar. Move o besouro na direção. Pronto, agora ficou mais legível. Move o besouro na direção 0. Ah, tá, entendi o que faz. Se seta para baixo, move besouro na direção 180. Ah, entendi. E esse bloco faz o mesmo que antes, porque esse bloco representa isso aqui, esses 3 comandos. Aí vamos só testar que a jogabilidade está a mesma para cima. Ele vai para cima, para a esquerda, ok, para a direita, ok, para baixo, ok, certo? Mas teve uma melhoria aqui interna no código, que está mais legível, a gente usa essa expressão, tá? É isso, gente. Mais um recurso aí para vocês usarem. Existe recurso semelhante em toda linguagem de programação, existe definição de função, de método, semelhante a isso. Vale a pena vocês aprenderem.